Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenção da Santa Missa. José Antônio do Nascimento, Nita Maria Ferreira do Nascimento, Antônio José de Melo, Arlindo Valdomiro Ferreira, José Jordão, José Rodrigues, Márcio Francisco dos Santos, José Alfredo Gomes dos Santos, Antônio Severino Soares, Daniel Severino Soares, José Severino Soares, Antônio Leandro Duarte, José Severino de Oliveira, Manuel Severino de Oliveira, João Severino de Oliveira, Severino de Oliveira, Luiz Serafim de Bezerra, Severino Luiz de Pontes, Manuel Gomes da Silva, Pedro Henrique da Silva, Pedro Henrique, Severino César Ferreira, Manuel Pedro de Oliveira, José Heleno Pedro de Oliveira, Ivanildo Pedro de Oliveira, Rinaldo Augusto da Silva, Manuel Ferreira da Silva, José Antônio Claudiano dos Santos, Severino Santana da Silva, Antônio Luiz da Silva, Cláudio Antônio da Silva, Asílio Manuel da Silva, João Severino de Freitas,
José Pereira da Silva, Heleno Severino de Oliveira, Severina Benedita Mendes, Severino Gomes, José Paulo, José Antônio, Benedito Gomes, Emanuel Agripino de Carvalho, Manuel Henrique dos Santos. Ação de graça, Jurandir Manuel da Silva, Rodrigo César Ferreira da Silva, Raimundo Manuel da Silva e Júlio Lourenço da Silva. E todos os pais presentes aqui nessa Santa Missa. Missa do Décimo-nono domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar a Páscoa de Jesus, somos transformados por seu amor e por seu Espírito, que nos indica como igreja, povo chamado à santidade e à vida plena. Venciando este mês de oração, pelas vocações, hoje agradecemos a Deus pelo dom da vida dos nossos pais, esses homens que contribuíram em nossa formação e educação, sejam aqueles que estão entre nós e sejam aqueles que estão na glória eterna. Também iniciamos a Semana Nacional da Família, este ano com o tema Família, Fonte de Vocação, em sintonia com o Ministério de Cristo. Celebremos com fé. Todos de pé para o cortejo processional. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, de um modo todo especial, nós queremos render graças ao Senhor pelos nossos pais, pela nossa família e também pela nossa missão, desse chamado que Deus nos faz a cada dia a estar a caminho de viver a alegria do reino, de propagar a justiça do reino que Jesus ensinou para nós, que testemunhou entre nós como viver a alegria verdadeira, aquela alegria que dá sentido à nossa vida, que nos ajuda a sonhar com as coisas boas e sentirmos chamados pelo Pai do céu. E para bem celebrarmos esse mistério de Deus, o momento de restaurar em nós todas as alegrias e esperança do amor de Deus, vamos reconhecer nossos pecados e assim suplicar o perdão e a ternura do Pai. Com
Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dá-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar.
Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade. Apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos. Os de minha raça, eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é quem descende. Quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor.
aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, esta frase é o bastante para a gente sentir-se seguro. E como é bom haver o reconhecimento, ou não? Nós estamos celebrando hoje, diz os pais todo dia, mas um dia assim especial em que a gente recorda, dentro desse mês de agosto, cada domingo, a igreja nos apresenta uma vocação específica. Quando toda vocação é um chamado ao serviço. Mas nesse serviço, no reino de Deus, tem como finalidade nos ajudar a manter essa vocação e viver a missão. Esse chamado de Deus que nos leva realmente a viver uma vida, diria assim, onde a gente possa sentir-se realizado, onde a gente possa sentir-se bem e onde possa sentir que nós somos chamados a fazer parte, somos herdeiros da promessa de Deus, fazer parte da grande família de Deus, que tem como missão, nós temos como missão, corresponder com o grande convite a viver os caminhos de Deus e que a santidade de Deus possa brilhar em nossas vidas. Toda vocação, ou todo chamado, se culmina em um único fim, a felicidade e a realização nossa e daqueles que fazem parte da nossa história. Hoje nós estamos enfatizando os pais, aqueles que têm a missão de cuidar, não só gerar a vida, mas cuidar, amar, orientar no caminho da vida e transmitir valores que possam permear
toda a estrada da vida, levando aquela pessoa a sentir-se amada e também descobrir a grandeza e o valor da vida como algo divino, algo sublime. Então, eis porque a missão é nobre, a missão dos pais, toda a nossa missão, mas voltando a olhar a personalidade do pai, quer dizer, Deus, deve ser o espelho de Deus para a vida da família, os pais. Então, caríssimos irmãos e mães, é um momento bonito de Deus na nossa vida. Todo domingo é um dia de festa. Aliás, domingo seria dia de festa. A palavra domingo, resumindo, quer dizer isso. Dia de celebrar a vida, celebrar aquele que é o Senhor da vida, de reatar os laços, de reconstruir todos esses vínculos, de reavivar essa chama de Deus na nossa vida. Hoje a palavra de Deus tem muitas coisas interessantes a tocar o chão da nossa vida, mas a palavra de ordem é a palavra fé. Até que ponto essa fé brilha no caminho da nossa vida, até que ponto essa fé se mantém firme aos nossos propósitos, mesmo que a vida balance, que as ondas soprem e que as tempestades aconteçam, mas a nossa fé, a nossa confiança e nossa atitude de manter firme o nosso propósito, estar com Deus, isso aí é o fundamental de tudo. E pensando bem, tudo na vida passa. Mas algo que não deve passar é o amor, é a alegria, é a paz, é a nossa certeza para onde estamos caminhando e sentirmos realmente que estamos seguros, porque Deus está a cada passo norteando o rumo da nossa vida. O texto da primeira leitura também é muito belo, que nos toca fortemente quando o profeta Elias, depois de muitos pelejados, de muitos confrontos e situações de perseguições, teimosia do profeta Elias, mas em razão de defender a fé, a pureza da fé no único Deus, Deus de Israel, diante do próprio povo de Deus, que havia, como que diz, se dispersado e se distanciado de Deus, mas o profeta ficou naquela teimosia, não cedia e não fugiu o olhar dos princípios e também da ordem de viver a aliança com Deus, manter a fidelidade no único Deus, não cedeu à idolatria, às tentações, idolatria do dinheiro, cultuar outros deuses, prestar culto a outros deuses, buscar respostas e sinais. Por exemplo, vamos dar uma pausa aí. Não quero apontar para ninguém, mas vamos consultar o horóscopo hoje, ver como está o dia. Vamos na casa da comadre ali, vamos na casa da... Porque eu estou com a dúvida e preciso realmente que tenha uma resposta. Isto acontece ainda hoje em dia, no nosso meio, na nossa família. Não podemos ir muito longe, que o problema ele continua ainda hoje com a mesma característica, com as mesmas caras, talvez mudou de fisionomia. Mas o profeta defendeu a ponto de, segundo a leitura, que ele fez confronto e guerreou mesmo contra o povo. Só que a rainha Jezabel, mulher poderosa, ela mandava no rei. Era ela que dava a ordem das coisas. Colocou uma perseguição ferrenha contra o profeta Elias. O profeta saiu do reino do norte para o reino outro reino. Porque o povo de Deus estava dividido em duas facções. Reino do norte e reino do sul. Ele atravessou mata dentro, floresta, e foi refugiar na gruta. E na gruta ele teve esse encontro com Deus. Agora a gente pensa assim, imagina, um momento de crise, quase de desencanto da vida, mas ele não perdeu o encanto da fé dele, mas no momento que ele se sentia sozinho, só restava mesmo Deus, seu único refúgio, alguém que pudesse realmente aliviar aquela angústia e ao mesmo tempo dar a proteção que ele precisava. E quando ele tem aquela visão de Deus, que estava na gruta, sai que Deus vai passar, Deus quer falar contigo. Então o profeta ficou na expectativa, mas antes deste encontro com Deus, houve muitos sinais de tempestade, fogo, ventos fortes, a ponto de destruir rochedos, e o profeta ficou ali, naquela situação de tensão. Depois,
recebeu o sopro do vento, uma brisa suave e uma voz que realmente falava ao coração dele. Ele saiu, cobriu o rosto e saiu da gruta, do fundo da gruta, para ver, sentir a brisa de Deus tocar o chão da vida, né? E alegrar o coração do profeta. São estas as lições, as coisas bonitas de Deus para a nossa vida também. No dia a dia, como a gente vai tocando a nossa vida. O Evangelho nos traz aquela atitude e aquela lição quando a gente vai discorrer a linha da mensagem do Evangelho. Jesus está diante de um contexto social, ideológico, político, humano. Havia multiplicado os pães, né? 15 dias atrás, falava desse Evangelho. Domingo, falava sobre Cristo no Tabor. Dia 6, festa, celebramos o esplendor de Cristo, né? A transfiguração. Mas numa linha de continuidade e numa atitude de realmente perceber que Cristo coloca também em marcha a nossa vida. Não é coisa isolada, é algo que dá uma linha de continuidade e um fio que vai conduzindo os passos, a direção da nossa vida e, ao mesmo tempo, os propósitos, como a gente vai amadurecendo o caminho da fé. De tal modo que mostra que depois de Jesus operar aquele grande milagre da multiplicação dos pães, Jesus tem uma linha de continuidade, que a missão não para por aqui. Vamos agora à frente, regaçar as mangas, porque a missão te chama. Na multiplicação dos pães, Jesus deixa uma grande lição, a lição da partilha. Que ele realmente, em vez de ter uma sociedade que acumula, Jesus mostra que a sociedade deve aprender a partilhar. Essa é a grande lição que ele deixou 15 dias atrás. E hoje segue uma linha de continuidade com novos propósitos a se viver, de tal modo que, se houvesse partilha segundo os conceitos, ninguém passaria fome, né? E daria para todo mundo viver dignamente, porque os bens que esse mundo tem, como presente de Deus, é o suficiente para todo mundo. Ainda sobraria, como Jesus fez sobrar, no milagre. Mas no mundo precisa de partilha. Partilhar o quê? O diálogo, que hoje em dia quase não tem mais, né? Partilhar o amor, a ternura, o acolhimento, o calor humano, a fé, a vivência em fraternidade, em comunhão e comunicação. Os valores, a educação e tantas coisas que precisamos realmente ver que, como Jesus diz no Evangelho, em situações próprias, ele diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só materialmente, a gente está completo. A gente pode ter tudo, mas não ter aquela felicidade completa. Porque falta algo específico. Saber viver e partilhar a alegria do amor de Deus entre as pessoas. No segmento, Jesus resolve duas palavras que eu quero enfatizar aqui ainda. É a palavra oração, que Jesus mostra a importância da oração, para que a fé seja alimentada e a fé possa responder diante dos conflitos da vida, aquilo que realmente para nós muitas vezes é difícil, é provocativo, é momento de temor e também de certa angústia. Vejam, Jesus despede a multidão, manda os discípulos fazer a travessia, sair de um lugar para outro. A travessia, sair de me deslocar de mim mesmo para ir ao encontro daquela realidade nova que Deus está apontando. Enquanto isso, Jesus despede a multidão e vai orar a sós. Jesus, que é um homem que viveu sempre a santidade, um homem pleno da graça e também do poder de Deus, ele estava em colóquio com o Pai, mostrando que realmente a missão exige esse sentimento e essa sintonia plena no projeto de Deus, Pai, na fidelidade e na ação de Deus que deve acontecer na vida do Cristo, na vida daqueles que Cristo está diante deles e mostrando, ensinando e dando realmente as lições da vida. Mas quando é pelas 3 horas da madrugada, Cristo vai ao encontro desse discípulo e percebe que eles estão angustiados, apavorados, e tenta ir na viagem, não prossegue, o barco não avança a viagem no mar. E Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Enquanto eles estão se acabando de medo, Jesus parece não ter medo de nada, como de fato ele não tem medo de nada.
E mostra que realmente o nível e o grau de maturidade, de confiança deve estar acima, a ponto de andar, flutuar sobre os ventos, né? Quando, no entanto, ao ver aquela cena, os discípulos tiveram medo, ficaram apavorados, e Pedro, ousado e até exibido por demais, confronta Jesus, Jesus falou: coragem, não tenha medo, sou eu estou perto de vocês, né? Não larguei vocês, eu estou vendo vocês. Porque, na verdade, à luz do Evangelho, da teologia, Jesus estava sabendo o que estava acontecendo. Não estava perto fisicamente, mas Jesus estava no coração daquele povo, que tinha lançado a responsabilidade para que eles fizessem a travessia. Jesus estava o quê? Trabalhando a fé dele, aprofundando, levando ele a um nível de mais profundidade, de capacidade de superação. No entanto, ao se aproximar, logo pensaram que era um fantasma, mas, no entanto, que o mar significa perigo. Jesus se aproxima e dá a conhecer, mesmo assim, existe aquela resposta de Pedro, ousada e, ao mesmo tempo, desafiadora. Jesus autoriza: vem, Pedro. Quando ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro caminhando sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro caminha, só que Pedro não dá conta de que Jesus é Deus. Jesus está sobre o poder da natureza, acima de tudo. E Pedro caminha, né, furioso e amostrado. Quando percebe o balanço das águas, a força do vento, Pedro sente que está sucumbindo. Quando ele grita e pede socorro, Jesus segura Pedro pela mão, acolhe no barco e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Diz o próprio texto, bonito, quando a gente termina aqui o Evangelho, também vou terminar aqui. As últimas palavras são muito confortadoras, né? Jesus respondeu: vem. Cadê? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que verdadeiramente nós possamos manter essa fé dentro de nós cada dia. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a palavra de Deus, apresentemos o nosso coração cheio de confiança e as nossas súplicas. A cada invocação responderemos: abençoai, Senhor, o vosso povo. Renovai a vocação e a missão da vossa igreja, chamada a ser fermento no meio da massa e sinal eficaz do vosso reino, nós vos pedimos. Dai saúde aos nossos pais, para que em sua missão de ser manifestação de vosso amor, possa dar testemunho para ser filhos e filhas. Dai descanso eterno aos pais que já partiram deste mundo e o consolo aos seus familiares. Nós os pedimos. Fazer que essa Semana Nacional da Família, que hoje iniciemos, possamos produzir muitos frutos no coração de nossas famílias e que ela se torne celeiro de vocação. Nós os pedimos. Abençoai, Senhor, a vossa... Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são a igreja se unem pela oração diante do altar, Senhor.
devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedeste à vossa igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Coração do alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças e cantar-vos o hino de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reuniste uma só igreja de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do vosso Espírito. Não deixai por meio dela de congregar na unidade todos os povos, todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra cantando com toda a igreja uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra, o céu e a terra proclamam vossa glória, proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, e quando nos reunimos por seu amor, outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, ao Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz, quiseste entrar na glória da ressurreição, colocaste na vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja, aqui presente na cidade de Carpina. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco Lucena e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, nesse mundo dilacerado por discórdia, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, bem como Pedro Henrique da Silva, Severino César Ferreira, Manuel Pedro de Oliveira, José Heleno Pedro de Oliveira, Ivanildo Pedro de Oliveira, Rinaldo Augusto da Silva, Manuel Ferreira da Silva, José Antônio Claudino dos Santos, Severino Santana da Silva, Antônio Luiz da Silva, Cláudio Antônio da Silva, Asílio Miguel da Silva, João Severino Freitas, José Pereira da Silva, Helena Severina de Oliveira, Severina Benedita Mendes, Severina Gomes, José Paulo, José Antônio, Benedito Gomes, ainda tem um pouquinho mais aqui, né? José Antônio do Nascimento, Nita Maria Ferreira do Nascimento, Antônio José de Melo, Arlindo Valdemiro Ferreira, José Jordão, José Rodrigues, Múcio Francisco dos Santos, José Alfredo Gomes da Silva, Antônio Severino Soares, Manuel Severino Soares, José Severino Soares, Antônio Leandro da Artes, José Severino de Oliveira, Manuel Severino de Oliveira, João Severino de Oliveira, Severina de Oliveira, Luiz Serafim de Bezerra, Severina Luiz da Pontes, Manuel Gomes da Silva, Pedro Henrique da Silva. Que adormeceram na paz do vosso Cristo, de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhe, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna.
onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a aberturada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Obediente à palavra do Salvador e formado pelo seu divino ensinamento, juntos rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso pão diário, e dai-nos a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor, nós como recebemos, sirvam para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Tende piedade, Cordeiro de Deus, dai-nos a paz, a vossa paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade será sustento e remédio para a minha vida. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entre, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Na barca estão os discípulos, de joelhos a Cristo adorar. O Filho de Deus tu és, Senhor, tua mão vem nos dar. Tu és o Filho de Deus, Senhor, tua mão vem nos dar. Louvo
Deus, meu Rei. Teu nome eternamente vou cantar. Eu digo cada dia o teu louvor. Vou bendizer teu nome sem parar. A ti, grande Senhor, todo louvor. Ninguém pode medir tua grandeza. As gerações ensinam uma a outra o que fizeste a tua fortaleza. Na barca estão os discípulos, de joelhos a Cristo adorar. O Filho de Deus tu és, Senhor, tua mão vem nos dar. Tu és o Filho de Deus, Senhor, tua mão vem nos dar. Teu reino vai durar eternamente, e tu dominas todas as idades. Tu és fiel àquilo que prometes, e tudo realizas com bondade. Sustenta quem tropeça por fraqueza, e quem anda curvado tu consertas. Pra ti se voltam todos os olhares, e o pão concedes tu na hora certa. Na barca estão os discípulos, de joelhos a Cristo adorar. Tu és o Filho de Deus, Senhor, tua mão vem nos dar. Tu és o Filho de Deus, Senhor, tua mão vem nos dar. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Avisos? Não tem por que esperar. Avisos paroquiais. Domingo, dia 13, hoje, iniciemos a Semana da Família todos os dias. Será uma noite especial para vocês e sua família. Então, venham participar. O primeiro dia é o tema Vocação a Ser Pai, em especial a Missa dos Pais. Segunda-feira, dia 14/8, às 19 horas, segundo dia,
vocação, graça e missão. Na terça-feira, dia 15/8, às 19 horas, terceiro dia, o tema será chamado a ser povo de Deus. Na quarta-feira, 16/8, às 19 horas, quarto dia, o tema será vocação, discípulo e missionário e missa de sétimo dia de André Oliveira da Silva, mago, filho da ministra Nira. Vim todos de branco, todos convidados. Quinta-feira, 17/8, de 8 às 11h30 e de 14 horas às 16 horas, adoração ao Santíssimo. E às 19 horas, quinto dia, com o tema vocação, resposta de amor e a renovação da aliança da Mãe Rainha. Na sexta-feira, de 18/8, às 19 horas, a sexto dia, o tema será vocação, servir com alegria. Sábado, dia 19/8, às 6 horas, ofício da Imaculada Conceição, todos convidados. E às 19 horas, missa de São Tarcísio, com o vestimento do Novos Coroinha, todos convidados. Domingo, dia 20/8, missas normais, às 7 horas, às 10 horas e às 19 horas da noite. Já agradecemos a todos os dizimistas pela fidelidade, amor e partilha na casa de Deus. Deus abençoe cada um. E convidamos aquele que ainda não são dizimistas para fazer essa experiência de amor e gratidão. Bom dia. Louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como sabem, estamos em agosto, conhecido também como o mês das vocações. E de modo especial, vamos vivenciar agora a Semana da Família, iniciando com grande alegria nos Dias dos Pais. Hoje, segundo domingo de um mês tão especial, queremos homenagear esta bela vocação que é ser pai. Queridos papais, a Igreja Nossa Mãe é empenhada em apoiar com todas as suas forças a presença boa e generosa dos pais das famílias, porque esses são, para as novas gerações, protetores e mediadores insubstituíveis da fé, na bondade, da fé na justiça e na proteção de Deus, como São José, que foi um grande exemplo de pai para Jesus. Mas agora, ouçam com carinho o que o Papa diz para vocês, pais. Sem a graça que vem do Pai que está nos céus, os pais perdem a coragem e abandonam o campo. Mas os filhos precisam encontrar um pai que os espera quando retorna de seus insucessos. Farão de tudo para não admitir isso, mas não deixarem ver, mas precisam. E não encontrar isso abre feridas difíceis de curar. Sendo assim, vocês, pais, sigam o exemplo de São José, para assim seus filhos seguirem o exemplo de Jesus. Escutem agora a poesia que a nossa criança missionária Guilherme vai ler. Seus passos você caminha na frente. Determinação e esperança marcam teu compasso, preparando o futuro, um lugar mais seguro, um espaço. E logo atrás de você, imitando seus passos. Como sombra, sempre presente, confiante e contente, eu apareço. E se é assim teu caminho, e meu perfil já pode ver, que com teus sonhos, com teus traços me pareço. Eu queria dizer como é importante o seu abraço, a sua palavra, a sua risada, sua mão para guiar a minha. Passear, contar, me ensinar como é que se joga a bola, como é que se fica tão forte. Pai, você é o exemplo, é meu norte. E é quase tudo por todo o tempo aquilo que eu quero ser. Não perca os meus momentos, deixa eu brincar na sua garupa. Pescar, brincar, correr,
mais que o meu super-herói, quero encontrar em você. O meu maior companheiro, meu abraço mais verdadeiro, meu porto seguro, meu guia, meu mestre, meu melhor amigo. Deixa eu dormir no seu colo, conte histórias sem fim. Deixe que eu cresça com a certeza do amor e do cuidado, com você sempre ao meu lado. Com este jeito encantado que você olha para mim. Pai, vem aqui comigo. Feliz Dia dos Pais. Nós queremos agradecer a presença, a participação de todos, né? E todos as equipes que colaboraram conosco, o Ministério de Música, da Cruz Sacra, e os demais grupos, né? Pascões, coroinhas, leitores, acólitos, pessoal da coleta e todos que aqui estão presentes nesta celebração, celebrando hoje, de modo especial, um dia que recorda a missão do Pai na família, na sociedade, na igreja e em geral, né? O Pai é chamado a ser aquele que nos dá segurança, né? Nos aponta o caminho da vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom retorno para vossas casas, um feliz domingo, bom almoço em família e em paz, o Senhor vos acompanhe. Ó Augusta, Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão.